Já temos bastante gente aqui na aula. Hoje a gente vai falar dos aspectos históricos relacionados ao som no audiovisual. Deixa eu compartilhar com vocês a apresentação. Então, não sei se vocês sabem, mas quando o, o cinema começou, o cinema não tinha som, né? As pessoas iam para salas de exibição para conhecer a tecnologia, na verdade, né? Do mesmo jeito que como a gente vai hoje em dia, sei lá, num shopping, para poder experimentar a realidade virtual. Não sei se alguém já viu isso. Em alguns shoppings tem lá na loja da Samsung ou ou mesmo aquelas ilhas que eles montam dentro do shopping, alguns sistemas de realidade virtual que você paga lá, né, nesses quiosques, para experimentar essa coisa da realidade virtual. Então as pessoas pagavam o ingresso para ir ver a imagem em movimento, né, que eles não conheciam, que era uma tecnologia nova. E esses filmes que eles exibiam eram filmes que também não tinham história, eram basicamente registros de situações do cotidiano em que eles exibiam para as pessoas ficarem impressionadas com essa coisa da imagem em movimento que ninguém nunca tinha visto. Tem até uma passagem curiosa que fala que as pessoas, que eles fizeram, né? Eles filmaram um trem chegando na estação. Então eles pegaram a câmera num tripé, colocaram bem rente, bem paralela à linha do trem e gravaram, né, o trem chegando na estação, chegando próximo da câmera, e conforme o trem vinha chegando perto, mais perto, ficando mais próximo, né, maior na tela, na projeção, as pessoas saíam correndo da frente da tela, achando que o trem ia sair da tela e serem atropelados. Eles ficavam com medo disso. Então, e eles, é muito curioso, né? Então, realmente, era só basicamente isso. O, com o passar do tempo, as, as projeções das imagens, né, os exibidores desses filmes iam apresentar um show melhor, né, valorizar esse ingresso aí que você pagava para assistir. Então, o que eles faziam? Eles contratavam músicos para ficar tocando música enquanto rolavam as projeções. Né? Essa música servia para entreter, né, as pessoas também, e para criar um clima e para abafar um pouco do som do projetor, que era muito alto, né? Era muito barulhento o projetor. Então, enquanto ficava passando os vídeos, né, rolando as projeções, algum músico ou alguns músicos, dependendo do tamanho da sala, ficavam tocando. Eles tocavam o que eles queriam, tá? Isso, gente, foi em 1895, né? Os primeiros registros de música acompanhando os filmes são de 1895 e 1896, né? Os primeiros filmes não tinham história, os projetores faziam muito barulho e por esse motivo os exibidores contratavam músicos para tocar músicas durante as projeções. Os estilos musicais executados iam de música clássica à música popular da época, né? Música erudita, na verdade. Né? O primeiro filme com história foi de 1895, que chamava O Regador Regado. Esse filme com certeza tem no YouTube. Eu vou postar aqui o link para vocês assistirem, para vocês entenderem. É um curta-metragem, né? Esse filme é bem curtinho, deve ter 1 minuto. A música deixa eu ver, não tá
E a música que eles tocaram, na verdade, era uma música aleatória. Aonde esse filme ser exibido ia ser tocado com uma música diferente. Não tô achando aqui, eu vou ter a tela. Aqui. Esse aqui chama O Regador Regado. Eu não tô achando o nome em inglês, não tô lembrando o nome em inglês. Cadê? Tanta aba aberta aqui que eu não sei mais. Compartilha tela, inteira, compartilhar, compartilhar. Voltando aqui. Então essa musiquinha que tocou nesse vídeo, na verdade, não é. A gente não sabe exatamente se essa música foi alguém que gravou essa música e colocou com o vídeo para ter algum sentido, mas ela não. Quando realizaram essa, quando realizaram esse filme, ele não, ele não foi pensado como uma música, né? Então, aonde esse filme seria exibido, ele teria uma música diferente. Com o tempo, eles quiseram aprimorar essa questão de poder você definir uma música mais que combinasse melhor com o vídeo e começaram a tentar padronizar, né, esse tipo de música. Né? Então, para cada filme que seria exibido, seria uma música específica. E quem faria essa escolha da música, na verdade, era o que eles chamavam de diretor musical. Começou a aparecer nessa época também. Estão me ouvindo? Tá dando para ouvir, gente? Beleza. Coloquei essa estrutura para ser gravada aqui. Então, naquela época, não existia muita preocupação por parte dos músicos em tentar criar um clima para a cena, né? Porém, com o crescimento da indústria do cinema, aparece a figura do diretor musical, que escolhia o repertório das exibições e programava como seria a apresentação do músico, dos músicos ou até mesmo da orquestra, dependendo do tamanho da sala de exibição. Eu vou postar aqui o link do primeiro filme com som, que é esse aqui, para vocês poderem assistir aí no YouTube de vocês. Tem 2 minutinhos, dois e meio, tá? O primeiro registro de um filme com som. Podem assistir, tá? Já volto já, 2 minutinhos já tô. Tempo de vocês, só o tempo de vocês assistirem. Sim? Viram? Beleza.
aquele cone gigante onde o cara que tá tocando o violino tá na frente é como se fosse um microfone, né? Como se fosse aquela corneta que a gente está acostumado a ver no gramofone, né? Aquele equipamento que reproduzia os primeiros discos de acetato. E então ele era como se fosse o microfone, né, do equipamento. É um filme de teste, né, para fazer o teste da gravação com o som sincronizado. Mas então ele assim variava muito, né, a questão da qualidade da exibição, porque pode ser que num teatro existisse um diretor musical que tivesse mais consciência, ou tivesse uma maior preocupação em querer casar a música com a imagem, o outro só ficava tocando músicas aleatórias e às vezes muitas vezes não combinavam com as imagens. Tá? O primeiro filme com uma música composta especificamente para ele foi esse aqui, O Assassinato do Duque de Guise, que foi feito em 1908, né? Foi a primeira vez que teve um filme com história, né? Com uma narrativa, que foi feita uma partitura, mas ele não é, mas né? Gente, voltei, caí, mas voltei. Estão aí ainda? Então, estão ouvindo agora? Beleza. Tá sendo compartilhado ainda, né? O arquivo, né? Então, beleza. Então, o primeiro filme de todos que teve uma música foi esse O Assassinato do Duque de Guise. Eu tenho um filme aqui comigo, eu vou passar um trecho dele, e o que é curioso a gente perceber é que desde a primeira vez que foi feita uma música composta especificamente para um filme, ela já vinha, é um estilo de composição, é uma intenção musical para determinados momentos que continua até hoje. Tem um momento, acho que todo mundo deve ter visto aquela cena do filme Psicose, das facadas lá no chuveiro. Sim, né? Já viram? Sabem do que eu tô falando, né? Então, aquela, aquele filme, se você assistir esse filme do assassinato do Guise, também vai ter uma cena da facada e a intenção da música, a cadência, é totalmente igual ao que a gente viu acontecer lá no Psicose, né? E isso já no primeiro filme com uma música composta especificamente para isso. Da onde vem essa esse estilo de composição, essa repetição do jeito que se compõe a música para determinados tipos de cena? Da ópera, né, do teatro, que eram artes que já aconteciam antes do cinema, né? Então foi uma adaptação, né, e se manteve o mesmo estilo de composição. Vou colocar para vocês assistirem um trechinho, principalmente esse da facada aí, do assassinato do Duque de Guise, que vão matar o Duque de Guise, ele vai ser esfaqueado. Cadê aqui? Eu vou abrir no meu e compartilhar a tela. Só um minutinho. Só um minuto. Tô chegando no ponto já, certo?
Conseguiram assistir, gente? Conseguiram perceber também a similaridade nesse andamento? Parece um estacato, assim, né? E é muito próximo, né? Então, assim, mas vocês repararam que nessa situação, nesse primeiro filme ainda não tinha enquadramento, né? Era como se fosse um teatro filmado, né? Não tinha. Sim, isso é uma coisa que a gente vai falar ainda mais pra frente. Esses primeiros filmes, os músicos estavam presentes na gravação, né? Eles ficavam posicionados dentro do estúdio, né? Então se gravava tudo em tempo real, né? Porque a parte da edição era muito difícil de se fazer, principalmente nessa época, em 1908, que era o primórdio do cinema sonoro, total, primórdio total, né? Então eles ficavam gravando, então se alguém errasse, tinha que voltar e regravar de novo, então não tinha ponto de edição, não tinha como editar, tá? Basicamente, era muito complexo fazer a edição. Mas por, como eu disse, encarecer muito o processo, né, de realização, de contratação de um compositor para compor para essa especificidade, ter os músicos à disposição lá no set de filmagem, encareceu demais o processo e não acabou se tornando o bom naquele momento, tá? Então, o que eles tentam fazer? Já que não dá para fazer música composta especificamente para o filme, ter os músicos lá durante a gravação das cenas, o que eles faziam? Continuaram com os músicos tocando durante a exibição, porém eles tentaram padronizar, né? Que é o que a gente vai ver agora aqui no próximo slide. Então, ó, surge uma tentativa de padronização. Opa, pulei um. Livros de partituras com músicas para as mais variadas situações eram editados, né? Existiam pelo menos esses três. Esses três eram os mais famosos. O Kinotech, o outro era o Sam Fox Moving Picture Music Volumes e o Motion Picture Moods, né? Então o diretor musical comprava esses livros, né? Escolhia nesses livros algumas músicas que seriam executadas em determinadas cenas. Então eu vou compartilhar com vocês a imagem de um desses livrinhos. Vocês vão ver lá que tem lá no índice música para corrida de carro, música para corrida de cavalo, música fúnebre, música para dança elétrica, música para balão voando, né? E ele falava, assim, ó, vamos pra, a sequência de exibição vai ser o balão, depois o cavalo correndo, depois o trem na estação. Então a gente vai tocar essa em determinada sequência, em determinado tempo, tá? Deixa eu abrir aqui só para vocês verem o livrinho de partituras, como é que é. Então, esse era um dos livros, né? Aqui no índice a gente tinha aqui, ó, uma Indian Love Song, música de dança da guerra, música japonesa, música para cena de amor,
música para plaintive, que acho que é contemplativa, né? Música italiana, música russa, música espanhola, música africana, né? A marcha fúnebre, Paris Fashions, né? Maratona, cavalo, exibição de flor, cada então aqui tinha as partituras, eles iam definindo, vamos tocar essa aqui, depois vamos tocar aquela e assim por diante, né? Então os livros eram editados e cada livro tinha algumas músicas, né? Andante expressivo, plaintive, andante cantabile, moderato, né? Os tempos, negro moderato, né? Bem curioso. Olha o ritmo na dança africana aqui. Bem legal. Voltando aqui no nosso PowerPoint. Alguém mandou uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Então, eles podiam, sim, usar normal. Existia direitos autorais, mas não se pagava pelos direitos autorais, né? Ainda não tenho. Provavelmente quem compunha editava, né, também as partituras, vendia como livros e ele ganhava a partir daí, né, dessa venda da partitura, né, que era, mas não como não existia música mecânica, né, era só sem música ao vivo, a pessoa ganhava pela edição dos livros com as partituras deles, tá? Beleza, Fernando? Isso aí, acho que eu tinha parado. Então é isso aí. Cada sala de exibição tinha seu próprio diretor musical e, deste modo, a exibição do mesmo filme tinha diferentes trilhas, né? O que acontecia? Os realizadores cinematográficos, eles montavam sequências das cenas e mandavam para salas de exibição. Então, eles tinham lá, né? Cada sala de exibição exibia um filme diferente, né? O filme era sempre o mesmo, porém a escolha das músicas ficava a cargo do diretor musical. Então, o filme era o mesmo, mas as trilhas eram diferentes, né? Então, o diretor decupava o filme e conduzia os músicos durante a exibição. Ele precisava pensar nas transições musicais entre as cenas, de modo que ficassem harmoniosas. A qualidade da trilha é muito da competência desse profissional. Vocês já ouviram falar esse termo aqui que está escrito aqui, decupava? Já ouviram falar em decupagem? Sim ou não? Decupava. O diretor decupava o filme, né? O que é uma decupagem? Decupagem é quando você assiste o filme, ou algum programa, na verdade, não é a primeira apresentação, é quando você faz uma análise, você pega, assiste e marca. Né? Então, por exemplo, eu estou assistindo o filme, eu vejo que lá no minuto 5 acontece um latido de cachorro. No minuto 5 e segundo 12, uma porta de carro abre. Então é quando você vai minutando o, os acontecimentos que tem no filme. Isso se chama decupar. É quando você fica lá esmiuçando o que acontece nas cenas e marcando os tempos. Isso vai ser importante para vocês fazerem. Esse termo acaba fazendo parte do. Vai começar a fazer parte do vocabulário, fazer a decupagem, né, do material. Né? Por exemplo, quando você grava várias vezes um,
um vídeo e você vê que lá a cena boa ficou em 10 minutos e 12 segundos, né? Então você decupou e identificou, a cena que vale é a de 10 minutos e 12, as outras não estão valendo. Fica decupar, tá? Próximo slide. Outro método de padronização eram as kill sheets, né? Um músico assistia o filme antes dele ser exibido comercialmente. Pequenos livros eram editados e vendidos para os diretores musicais. Os livros tinham indicações das cenas, duração e músicas que deveriam ser executadas, né? Então, o que acontecia? Diferentemente daquele outro modelo que eu mostrei para você, onde o diretor musical escolhia, nesse não. Alguém já escutava, já assistia o filme antes, já identificava, essa cena aqui vai ser legal, aquela música do Tchaikovsky, essa aqui vai ser ótima, aquela do bar, né? E para essa aqui vai ser interessante colocar determinada coisa. E ele ia já escolhendo, né? Porque ele fazia essa decupagem do filme, identificava, naquela cena tal, que vai de 1 a 4, é bom essa. Depois, a partir do 4 até o 6, vai essa, né? Então, ele já editava um livro específico para o filme que seria exibido. Então, o diretor não precisava nem pensar em qual música seria. Ele teria que tocar, porque alguém já tinha pensado nisso antes. E era só ele executar junto aos músicos dele, né? Acho que eu tenho também um exemplo aqui de que o Chico é um filme. Deixa eu só ver se tá aqui mesmo. Tem aqui uma pagininha. Vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês a minha tela. Isso aí. Então vamos ver aqui. William LeBaron presents Tom Mix and Tony em King Cowboy. O que acontece aqui? Tem a partitura para a linha que vai ser tocada na apresentação dos créditos, né? Screening, né? Mystic Shrine do Cameron, né? Aí aqui, Suffering Under a Rain é uma árabe dance de Tchaikovsky, no título, quando ele fala, né? Quando ele fala Suffering Under a Rain of, tem que tocar dance árabe de Tchaikovsky. Aí quando aparece o letreirinho lá que as pessoas leem, né? Não tinha diálogo, era só música, né? Sendo tocada ao vivo, né? Aparecia lá na dramática da Gilbert, né? E assim por diante. Quando aparecia From America Had Come, né? Ele tinha tocado The Flight, do Savino, né? Era esse trecho aqui. Então alguém já esquematizava tudo antes. Beleza? Próximo slide. Então, desde o início, né? 1895, 1896, começou-se a ter a exibição dos filmes comercialmente. E só em 1926 que foi lançado o primeiro filme com áudio sincronizado, né? Com música e sons de cena, né? Ele não tinha diálogo ainda. No ano seguinte, em 1927, o cantor de jazz, que foi o primeiro com sincronismo de fala, música, originando o termo talk, né? Nesse filme, no cantor de jazz, que fez um tremendo sucesso, só 4 segmentos tinham áudio sincronizado, áudio de diálogo sincronizado com a tela. Ainda se utilizava os letreiros, né? Que são aquelas. Os letreiros são as telas que tem o texto para a pessoa ler o que está sendo dito. E em 1928, que foi no ano seguinte, saiu o filme que chama Luzes de Nova York, com todos os diálogos, música e sons gravados em sincronia, né? Com isso, algumas coisas aconteceram. Os compositores poderiam oferecer a música específica para criar o clima necessário para cada cena, e eles iriam ter certeza de que é o seguinte. Então, esse
quantos anos depois, né? 30 anos depois, praticamente, que começou a ter um cinema sonoro, né? Sonoro, uma tecnologia que, que conseguiu fazer com que som e imagem fossem executados simultaneamente a partir de um dispositivo elétrico, né? Então, antes não tinha, por causa que o sistema de a tecnologia para isso ainda era, como eu vou dizer, muito difícil de ser implantado, né? Então, todos os filmes ainda eram assim, com música sendo tocada ao vivo no, durante as exibições. Tá? O primeiro filme com música mecânica que a gente fala, né, foi realmente em 1926. Comercial, né? Foi em 1926. Esse filme que se chama O Dom Juan. Não entendi a pergunta do cinema era famoso, Fernando. Pergunta ou comentário. Sim, era muita gente ia, assim. Sim, era uma. Eles tinham teatros enormes onde se rolavam essas exibições, né? Era muita. Era uma novidade muito. As pessoas tinham muita curiosidade de conhecer, de ver, né? Então existiam teatros pequenos, né, que faziam exibições menores, mas tinham enormes também, né, para grandes públicos. Tá? Então, 30 anos depois que eles começaram a conseguir fazer, né, tinha sim. Nossa, eu quando era criança tinha salas enormes. Eu lembro de uma que eu tinha aqui em São Paulo, que ela era 360 graus. As cadeiras ficavam tipo dispostas 360 graus e tinham várias telas, tinha 3 ou 4 telas voltadas para cada lado, assim, era enorme, era impressionante. Ficava no centro, assim. Hoje em dia, o cinema caiu muito, né? Também é muito caro, eu acho, né? É claro, tudo é caro hoje em dia, mas R$ 40 pra assistir um filme. Né? E hoje em dia, com a internet, né, a disponibilidade que as coisas têm, então as pessoas preferem ficar em casa, né? A pirataria, realmente, né? Mal saiu, já tá nos torrents da vida. E, né, só vai no cinema realmente quando você quer ver aquele filme que você fala, puta, esse filme precisa ver na tela grande, né? Pra um som bom pra caramba. Né? Isso aí. Então vamos ver aqui, próximo slide. Só um minutinho. Aqui. Obrigado a você. Oi, gente, desculpa, tá? Eu fui conversar aqui com a moça que faz faxina em casa, que ela ligou o aspirador. E daí ele puxa muita energia e derruba minha, minha energia elétrica aqui do quarto. Então é isso aí. Então, no início, quando se começou a ter o cinema sonoro, né, a música
e os diálogos eram gravados simultaneamente no mesmo estúdio. Os músicos precisavam ser posicionados de maneira que a música não encobrisse as falas. Não poderia haver erros, pois não era possível editar o áudio com precisão. Então era muito caro você ter uma disponibilidade de um estúdio gravando as cenas, né, com os músicos presentes, o tempo inteiro que os atores estavam lá fazendo as gravações. Encarecia demais o processo. Era caro fazer. Tanto que nessa época, o cinema, principalmente nos Estados Unidos, eles já eram considerados uma indústria, né? E essa indústria, percebendo a possibilidade de produzir para outros, eles faziam, ao mesmo tempo que eles gravavam, faziam as filmagens do filme em inglês para o mercado interno, eles faziam a filmagem em outras línguas. Então, o que eles tinham? Os atores norte-americanos, né, ou de língua nativa inglesa, e eles gravavam também, simultaneamente, em outras línguas. Então, em espanhol, em italiano, em francês. Era mais comum em espanhol e italiano que eu vi. Francês também, mas não era tão comum. Então, tinham outros atores, né, que faziam os mesmos personagens, que eram de língua nativa diferente do inglês, e que gravavam. Então, eles aproveitavam a equipe técnica, os músicos do estúdio, para gravar já em outra língua. Não existia dublagem, não dava para dublar, não tinha tecnologia para isso nessa época. Então, vários filmes foram feitos simultaneamente em várias línguas. Tá? Os, Antes de existir, né, o filme sonoro, já eram feitos através dos letreiros, colocavam-se letreiros em outras línguas, né, em francês, em italiano, em espanhol, e assim por diante. Tá? Em 1931, surge a tecnologia que permitia que o áudio fosse gravado separadamente das cenas, né? O dubbing, né? Dublagem, né? Com isso, eles poderiam ter um controle muito maior sobre o som do filme e, consequentemente, uma redução de custo de produção. Então, você não precisava mais dispor da equipe inteira de som lá 24 horas ou durante o tempo que fosse durar a gravação da imagem. Poderia ser colocado posteriormente, tá certo? Então, em pouco tempo evoluiu isso, né? Em 5 anos, se começou a conseguir editar o som com uma melhor qualidade. Né? E com isso aconteceram algumas coisas, né? Muitos músicos acabaram perdendo emprego, tiveram que voltar para tocar na noite, tocar nos bares, e saíram desse universo de ter de tocar durante as gravações das cenas. No início, mesmo com a tecnologia da dublagem, muitos diretores achavam ser imprescindível mostrar a fonte sonora em cena, né? Por isso, algumas cenas engraçadas podiam ser vistas. Por exemplo, o violonista aparece do nada no meio da floresta tocando uma música romântica em uma cena de carinho entre um casal. Não sei se vocês chegaram a assistir, na infância de vocês, desenho do Pica-Pau. O desenho do Pica-Pau sempre aparecia, quando o Pica-Pau estava na floresta andando, aparecia lá algum personagem que tocava a música que estava tocando em cena, tocando, né,
o instrumento, né, do que ele estava escutando. Então eles queriam sempre mostrar a fonte sonora. Tem um filme também que eu não me lembro qual é, que tem, mas é uma cena famosa que acho que possivelmente vocês já devem já assistiram em algum momento da vida. Imagina a cena seguinte, assim, a câmera tá fechada num casal deitado na praia, na areia da praia, se abraçando, se beijando, assim, né, num clima bem quente, tá tocando uma música de piano romântica, e a câmera tá fechada neles. E ela começa a abrir para mostrar o que está em volta deles e abrir mais. E quando ele vai abrindo, 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 né, saindo do close, abrindo para um plano geral, mostra que tem um piano, um cara tocando piano Oi, gente, caí de novo, mas já voltei. Seguinte, vocês ouviram o que eu falei? Da cena lá, vou voltar, acho que caiu na hora que tava falando que eles estavam deitados e a câmera tava em close neles e a câmera ia abrindo, né, para um plano geral, né, tira close, e que quando ele abria, mostrava que a 3 metros dele tinha tipo um piano de caudas na areia e a música que estava tocando estava sendo executada ao vivo pelo, por esse pianista que estava lá na areia, né? É uma piada com essa questão de ter que mostrar a fonte sonora, né, da música, por mais que já existisse a característica de você ter essa questão da música que ser colocada através da edição, não. Era sempre necessário, muitos editores achavam que era sempre necessário mostrar da onde vinha essa música. Ela não pode estar acontecendo, né? Não existia essa diferenciação do que é música que a gente chama de música diegética para música não diegética. Já ouviram falar esse termo, diegético e não diegético? Então, música diegética é a música que está presente dentro do filme e que o personagem escuta, tá? E ela tá lá dentro da situação do audiovisual e o personagem está escutando essa música. A não diegética, ou também pode ser chamada de extra-diegética, é a que o personagem não escuta, que é aquela música que vem normalmente para criar um clima na música, né? Criar um clima na cena, né? Então, eles queriam que, mesmo a música que servisse para criar um clima na cena, o personagem estivesse escutando. Então era muito estranho, né? Como é que você vai ter um piano de cauda na areia e o cara tocando aquela cena, a música romântica, né? A música romântica servia só para criar o clima para quem estava assistindo, não o clima para quem está vivenciando o momento ali na areia, né? Então essa nomenclatura diegético e não diegético é uma coisa que a gente vai ver bem, vai passar a usar bastante, né, quando a gente fala de som no audiovisual, né? Eu vou mostrar para vocês um vídeo que faz uma piada em relação a essa questão do diegético e do não diegético também, tá? Que é um filme que chama Alta Ansiedade, em 77. Deixa eu pegar aqui e abrir ele. Eu vou colocar para tocar no meu player, e daí eu vou compartilhar minha tela.
essa cena que acontece, ele é um cara, ele tá com o motorista dentro do carro, e eles estão conversando, e ele fala uma coisa, ele pensa uma coisa sinistra, e quando ele pensa uma coisa sinistra, começa a tocar uma música sinistra, né, uma coisa assim. E ele começa a escutar essa música sinistra, que seria a música que seria só para criar um clima, e não para ele escutar, né? É tipo como se você, puta, deu merda, e daí começa a tocar uma música de terror, assim, na sua vida real. Acontece isso na cena. E ele começa a estranhar, né? E ele vai descobrir depois por que que tá tocando aquela música, né? Enquanto ele tá pensando essa coisa sinistra. Olha que engraçado que é. Oi, gente, voltei. Travou de novo aqui, viu? É complicado hoje. What are you saying? Yes, me. I think Dr. Ashley was a victim of foul Deixa eu já voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui já para vocês assistirem. Então, eu ia mostrar para vocês um vídeo, né, uma cena que mostra esse exemplo do que é música diegética, do que não é diegética, né? Lembrando que o diegético é quando o personagem escuta, extradiegética ou não diegética é quando ela só serve para criar um clima e o personagem não escuta, pelo menos na teoria. Como eu disse, nesse exemplo é uma piadinha e eles estão tocando uma música que seria para ser extra-diegética ou não diegética de maneira diegética. Então a pessoa tá ouvindo a música e fala assim, por que ela tá tão sinistra, né? Coisa maluca, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá. Acho que agora vai. Vamos ver. Então esse aqui, essa é a cena. What are you saying? Yes, me. I think Dr. Ashley was a victim of foul play. Conseguiram assistir? Entenderam a piada? Né? Então ele fala, Dr. Ashley was a victim, não sei lá quem. Daí o cara começa a tocar uma música sinistra, né? Daí, o que é essa música sinistra tocando? Eles começam a procurar, né? Da onde vem. E na verdade era só uma orquestra sinfônica de Los Angeles passando ao lado do carro, tocando essa música. Bem engraçado, né? Para forçar essa situação. Deixa eu voltar a compartilhar aqui o PDF com vocês. Aqui. Pronto. Então, próximo slide. Ainda então, nesse começo, ainda não havia um padrão de como a música iria completar o filme. Haviam filmes com música do começo ao fim e filmes sem nenhuma música. A música entrando e saindo durante o filme foi mais acertada e permanece até hoje como a solução ideal. Pouquíssimos filmes sem música nenhuma tiveram sucesso. Existe o caso do filme que se chama Lost Weekend, de 1945. Ele foi lançado sem trilha musical, né? E o que acontecia? A plateia ria nas cenas mais dramáticas, acabou sendo um sucesso. E algum tempo depois, 1 ano, 2 anos depois, eu não lembro exatamente quando, ele foi relançado, um ano depois. Ele foi relançado com trilha sonora, ganhou o Oscar de melhor filme. O que é? Eu vou até depois colocar um trecho para vocês. Ele tem cenas dramáticas em que o cara ele é um alcoólatra.
E tem uma cena bem dramática que ele fica buscando uma garrafa de bebida dentro da casa dele, e ele meio que quebra a casa inteira, e a atuação dele é meio espalhafatosa, meio exagerada. Sem a música, não criava um clima, parecia que ele estava brincando, né? As pessoas davam risada. O relato que tem na literatura que fala de som de cinema, fala que as pessoas davam risada no filme, e era para ser uma coisa dramática. E daí depois eles relançaram com a trilha e ganhou a carga, contribuiu para ganhar a carga dramática que precisava. Tá? Vou colocar aqui para vocês assistirem esse trechinho também desse filme, né? E vou pedir até para vocês prestarem atenção no som que toca com a música desse nessa cena. Ver se vocês reconhecem qual é o instrumento que está fazendo. Vou colocar aqui. Só um minutinho. Para a semana que vem eu coloco na internet o que não tem. Nem todos estão na internet. Hoje vai ter que ser meio que desse jeito, porque eu sei que nem todos estão disponíveis, tá? Mas para a próxima semana eu já disponibilizo tudo online para vocês poderem acessar do YouTube. Ó. It was so beautiful, so wonderful, so wonderful. Gente, então essa é a cena que eu comentei com vocês, né, do filme que foi lançado sem música, que depois colocaram essa trilha, que eu acho até um pouco exagerada para a cena, mas que fez muito sucesso na época. E se vocês separaram, não sei se vocês já ouviram falar do Teremin, né? A trilha tem Teremin pra caramba nesse filme. Fica aquele som meio fantasmagórico, né? Que faz. Né? Muito legal. Coisa que hoje em dia é mais.
mas ele era uma inovação, né, para a época. O primeiro instrumento eletrônico, né, desenvolvido. Também, não estou vendo aqui as mensagens. Eu vou travar de novo. Gente, estão me ouvindo? Agora eu travei feio lá. Demorou para voltar. Deixa eu reabrir aqui o material. Vocês lembram onde eu tinha parado? Vocês podem me relembrar? Ah, é verdade. Teremin. Então, é uma coisa bem de vanguarda para a época se usar um instrumento, né, eletrônico. Essa novidade. Eu vou postar aqui para vocês o link para vocês assistirem umas ceninhas dos primeiros filmes sonoros que fizeram muito sucesso. Como eu falei para vocês, foi o Cantor de Jazz e o Luzes de Nova York. Esses filmes são fáceis de encontrar no YouTube. Mas eu vou pegar aqui e já vou postar o link para vocês. Daí eu vou pedir para vocês 10, né? Na verdade 15 minutos, é o tempo de vocês assistirem o vídeo e a gente fazer um intervalinho, tá bom? Isso aqui é a cena final, que é a cena musical, de uma cena de diálogo. Eu vou postar aqui para vocês. Esse é o musical e essa aqui é diálogo. Próximo. Ambos do Cantor de Jazz. Tá? Fez muito sucesso esse filme, muito sucesso. Foi recorde de bilheteria, uma loucura. Tá? Então, são 10h10 agora. 10h20 eu tô de volta, tá bom? Só para beber uma aguinha e já tô voltando. Até já. Os caras fazendo como se fosse normal mesmo. A segregação racial era muito grande que existia naquela época, né? Era uma coisa normal. Tinha em desenho também, né? Porque eles podiam usar como desculpa, né? Que não existia um ator negro para fazer o papel, mas um desenho não tem como, né? Realmente era uma vergonha. Mas é isso aí. Então agora eu queria passar um pouco para a questão da tecnologia mais especificamente, né? Em 1893, sim, vamos caminhando, né? Sempre melhorando, né? Acho que coisas estão acontecendo e esse tipo de situação não tem como aceitar ou nem compreender esse tipo de coisa, né? É incompreensível, tem que ser abolido mesmo. Mas, então passando para a parte da tecnologia de exibição, né? Então, o que aconteceu? Em 1893, o Thomas Edison inventou esse negócio que era o kinetoscópio, né? Que era uma máquina para você colocava lá uma moedinha de 1 centavo e você conseguia assistir um filme
né, nessa máquina, olhando dentro daquele visor ali. Né? Então ali eu vou ligar aquele negocinho, ó, essa parte onde a pessoa colocava o olho para assistir ao filme. Um tempo depois, 2 anos depois, na verdade, ele juntou o fonógrafo, né, que ele tinha, o fonógrafo de Edison, que ele tinha inventado também, com o kinetoscópio e criou o que chamava de kinetofone. Então a pessoa também, além de assistir os filminhos, ele podia colocar uma espécie de fone de ouvido e ouvir o som do filminho também rolando. Tá? Isso era uma exibição individual. Tá? No início do cinema sonoro, existiam dois tipos de tecnologia para poder fazer a exibição do filme sonoro. Uma a gente era chamada de Sound on Disc, né, que é o som do disco, e o outro era o Sound on Film, que é o som no filme. Né? Cada companhia de produtora de cinema, né, RCA Warner, desenvolveu sua própria tecnologia. Né? E ela entendia que a sua tecnologia podia ser mais, como eu vou dizer, teria uma qualidade sonora e de projeção melhor do que a do outro. Então eles competiam pela tecnologia também. Mais ou menos como foi nos anos 80, quando surgiu o vídeo doméstico. Vocês são jovens, vocês não vão lembrar dessa época, mas vocês lembram das fitas VHS, né? Quando teve assistir algum filme em VHS, antes do DVD. Mas teve um momento, né, nos anos 80 em que o vídeo doméstico teve uma disputa para ver qual tecnologia seria adotada, qual seria o padrão a ser adotado meio que mundialmente. E teve uma briga entre a Sony e a JVC, se não me engano, acho que é JVC. A Sony veio com um sistema sistema beta, que eles chamavam, né, de vídeo, tape, fita de vídeo, chamado beta. E a JVC criou o que é chamado de VHS. Elas disputavam entre si qual seria a tecnologia dominante. O que aconteceu? A Sony manteve o beta como um monopólio dela. Só a Sony fabricava beta. Já a JVC, o que ela fez? Ela abriu a patente, registrou e disponibilizou para os outros poderem ter equipamentos seguindo o padrão que elas tinham desenvolvido, que era o VHS. Então, a JBC inventou, mas a Sharp fazia, a Toshiba, a RCA, né, todas as outras empresas de tecnologia começaram a poder fazer equipamentos e usar equipamentos com o sistema VHS. E acabou que o VHS acabou se tornando predominante. O beta, né, o sistema beta, que foi desenvolvido pela Sony, se tornou padrão para TV, né, para uso profissional. Ele tinha uma qualidade de imagem melhor, né, o custo era mais alto, tanto de produção quanto dos equipamentos, porque era um monopólio da Sony, mas virou o padrão profissional. Nessa época já existiu mais ou menos isso. Né? Então, uma empresa, vários inventores estavam tentando desenvolver tecnologia. Né? E na França, esse Léon Gaumont inventou o que ele chamou de cronofone, que era uma câmera, né, ou um projetor, um sistema que era um projetor, na verdade nessa imagem aí é um projetor, conectado a um gramofone. Né? Então tem lá e eles eram executados simultaneamente e um equipamento soltava o som e o outro equipamento soltava o vídeo. E o outro, que é o sistema Sound on Film, o som já era gravado na película da câmera.
né? Não sei se vocês tiveram contato com câmera fotográfica analógica, e esse é um negativo de câmera de cinema. Então ela tem a pista, né, para a imagem e pista para o som. Então existiram vários inventos nessa época e essas tecnologias concorriam entre si, né? Para som em película, existiram duas tecnologias, né? Essa é uma outra tecnologia, na verdade, outros não tecnologias, tecnologia é uma palavra mais forte. Dois métodos de registro de som em película. Uma por densidade variável e outra por é, variação de espaço. Densidade variável é esse cantinho que está mostrando aqui, ó, na imagem, é onde está gravado o som. Tá vendo que ele tem marcas mais escuras e mais claras, vai mudando a densidade. Esse tipo de variação de densidade de cor que fazia o registro da variação do som que rolava, né? Então essa foi um outro sistema chamado fonofilme, desenvolvido por esse Leader Forest, que teve o uso comercial de som em película. Os outros foram experimentos que acabaram não se tornando padrão comercial, mas o fonofilme tiveram vários filmes lançados com essa tecnologia, tá? E ele usava o sistema de densidade variável. O Movietone, que era da Fox, também trabalhava com densidade variável. Nessa imagem aí é a câmera, né, fazendo a captação, e o microfone ao lado fazendo o registro do som numa locação. Tá? Então, a gravação é realizada pela variação da intensidade de uma lâmpada, né? Era chamado de pista de densidade variável. A Fox comprou a patente desse Theodore Case, que foi quem inventou o sistema Movietone, tá? Que era uma variação desse aqui do The Forest, que era o fonofilme. Tá? Ambos usavam densidade variável. E o terceiro era o fotofone, né, que foi desenvolvido essa mesma, a Fox que existe até hoje. Tá? Desde o início eles estão aí fazendo esse domínio aí sendo uma das grandes conglomerados de comunicação do mundo, né? E em 1925 a RCA desenvolveu um sistema chamado de fotofone, que também gravava o som em película, só que ao invés de densidade, era de variação de área. Era como se fosse, já como a gente enxerga hoje em dia, a forma de onda, né? Então aqui tem uma comparação de densidade, variação de densidade, né? Tá vendo as cores, né? Mais claro, mais escuro. Aqui uma variação de área bilateral e unilateral, né? Uma variação. Não foi acreditado a ninguém, porque a RCA já era uma grande empresa na época, não teve, foi uma equipe de técnicos que desenvolveu essa tecnologia. Então, só que o que acontecia? Além da gravação em película, existia também a gravação em disco, que é o que a gente vai ver agora aqui no próximo slide, que é o Vitaphone, né? Que era feito pela Western, foi desenvolvido pela Western Electric e que depois foi adotada, né, como a tecnologia predominante para o desenvolvimento dos filmes que a Warner Bros. Fazia. A Warner foi a principal, ou uma das principais produtoras cinematográficas que tinham os maiores filmes de sucesso. Eles que conseguiam fazer os maiores sucessos, né? E as pessoas, e eles, além de lançar o filme,
o filme vai ter o fulano de tal, vai ter o ciclano, a história vai ser assim, e ainda vai ter o som é, da tecnologia Vitafone. Eles vendiam essa tecnologia aqui como se fosse ter uma qualidade melhor ou diferente, assim por diante. Tá? Então eles tentavam valorizar o desenvolvimento dessa criação, a implantação dessa tecnologia por eles. Tá? Com o tempo, sim, com o tempo, a tecnologia Sound on Disk acabou caindo em desuso, né? Já vou explicar, tem um outro slide que fala um pouco por que ele caiu em desuso. E o Sound on Film acabou se tornando predominante e continua sendo assim até hoje. É que no começo, na verdade, da gravação de som, a qualidade do Sound on Disk era melhor. A gravação que se conseguia fazer de som num disco de acetato era melhor do que a qualidade de reprodução de um som gravado na película. Então, no começo, ele realmente teve essa diferenciação pela qualidade do som. Com o tempo, a tecnologia relacionada ao som na película se equiparou ao som no disco e acabou matando o som do disco, porque o equipamento para o som do disco era muito maior, muito mais complexo, muito mais caro de ser utilizado, né, de ser implantado também. Tá? Aqui, gente, eu vou postar para vocês 2 links para vocês terem uma noção da qualidade do som no Sound on Film, que foi o Fotofilme, e depois eu vou postar 2 vídeos também, 2 links, para vocês verem como é que é o som do Vitafone. Na verdade, o vídeo do Vitafone são 2 videozinhos deles mostrando como é feita a gravação no Sound on Disk, que era o Vitafone, que era a tecnologia do Vitafone, tá? Então, o primeiro link de todos é uma gravação de um homem tocando piano, gravado em fonofilme, e os outros 2 assistam na sequência, que eu vou colocar o link, tá? O vídeo deles explicando a tecnologia do Sound on Disk. E também eles realizam uma gravação e depois executam a gravação. Vai dar para perceber até nesse que foi digitalizado para pôr no YouTube, como tem uma diferença positiva na qualidade sonora do Vitafone, que é o Sound on Disk, tá? Então, ó, primeiro, tô colocando aqui já o fonofilme. Depois eu vou colocar o primeiro vídeo e a continuação no segundo vídeo. Gente, vou deixar aí 10 minutinhos para vocês assistirem. Já volto, tá bom? Até daqui a pouco. Antes disso, alguém tem alguma pergunta? Pode se manifestar, se quiser.
actual operation. And that is the next thing we're going to do. Are you ready, Mr. Heller? Let's hit your lights, Ernie. Come on, boy. Little more. Come on. Let's see if the lights are quiet. All right, head that sunlight, Ernie. Okay. Just. All right, everybody quiet, please. After the bell. All the time in the tropical climb, where they do that funny, funny dance. I fell in love with the tropical dove while doing that funny, funny dance. Oh, the poor little kid, she never did have a bit of loving before. So I made up my mind that I wasn't fine, the only girl that I adore. She's my hula baby, someday she'll be a lady, bling someday. And we live in Hawaiian sunshine and drink the dark brown moonshine and let the rest of the world go by. How are you? I'm bringing you kisses from over the sea. Hello, how are you? I'm happy to find you still waiting for me. Pessoal, assistiram os vídeos? Tá bom. Thanks, boys. This is the form of record that is employed. Now I've placed the record on the turntable and also located the reproducing element ready to start for reproduction of the record itself. You'll recall I mentioned this electrical reproducing element as being the device to which is attached a needle which follows the grooves in the record. The movement of this needle generating an electric current, very weak, which is amplified, and the current then goes to the special loud-speaking telephones which are mounted adjacent to the motion picture screen. Now, we started to take a picture in the studio, and that picture has been completed. And in order that you may see how this portion of the mechanism actually operates, although the lamp has been operated all this time, and you can probably hear it, we will operate the rest of the mechanism and show the picture completely as it is now recorded on the screen for your benefit. I will ask the operator now to start the rest of the recording machinery. All the time in the tropical climb, where they do that funny, funny dance. I fell in love with a tropical dove while doing that funny, funny dance. All the
Beleza. Então, gente, deu para ver o tamanho do trambolho, né? Que era esse Sound On Disc, né? O equipamento, como era grandão. Mas ele, por ter essa qualidade melhor e por ter, acho que por uma grande empresa por trás, ele acabou se tornando padrão. E acho que muitos desses equipamentos assim, não é que eles eram cedidos, mas é a própria Warner montava o teatro, né? Então era o teatro Warner, com o equipamento deles, assim por diante. Já a tecnologia do Sound on Film também tinha uma empresa grande, mas era um pouco mais cara no começo, né? A tecnologia de gravação no disco era uma coisa que já estava há mais tempo rolando, né? Porque já existiam os discos, já se vendiam os discos, né? E, o som na película era uma coisa um pouco mais nova ainda no lançamento. Então, no começo era um pouquinho mais cara, mas depois ela começou a evoluir tanto tecnologicamente, né, em relação à qualidade, na verdade, isso falando do sound do filme, e também em relação a qualidade melhorou, e também a implantação do sistema também diminuiu de custo. E o que aconteceu com a Warner foi que só ela acabou adotando o Vitaphone, né? Então era uma exclusividade dela que num primeiro momento foi positivo, porque tinha um diferencial, mas ela ficou isolada, né, do restante. Tá? Mais ou menos parecido com essa história lá que eu falei do VHS ou Beta, né? Tinha até uma banda antigamente de um rock eletrônico que chamava VHS or Beta. Tinha umas músicas bem da hora, né? Dos anos 90, assim, final dos anos 90. Quem quiser ouvir, vou postar até o link pra você, lembrei agora aqui dessa banda. Curti bastante. Vou colocar aqui, fazendo esse off topic. Então é isso. O que mais que a gente tem aqui para falar? Próximo slide. Aqui, evolução da tecnologia Sound on Film. Então aqui, ó, na esquerda, só para vocês conseguirem entender, acompanhar, aqui é uma película, né? Essa aqui, onde eu estou passando a mão é a película, que é a ampliação das faixas de áudio, né? Então aqui, ó, tem o canal estéreo, né? E aqui é uma película para exibição moderna, para exibição, essa daqui da direita. O que ela tem nessa daqui? Né? Ela tem vários sistemas de som embutidos, registrados nessa película. Então, para onde essa película for enviada, para qual sala de exibição ela for enviada, ela vai ter, eu vou dizer, os sistemas que, sei lá, tem um sistema de projeção que é da Sony, vai ter lá o SDDS. Vai ter naquele sistema, nesse outro teatro tem um sistema de exibição de áudio que é Dolby, vai ter o som em Dolby. Não, lá onde ele vai, né, tem para um outro cinema ou sala de exibição analógico, tem lá os canais analógicos. E tem esse aqui último que é o timecode para DTS. DTS também é um sistema de multicanal de reprodução de som. É Digital Theater System, que significa. E o SDDS significa Sony Digital, Sony Dynamic Digital Sound, né? E tem o Dolby, que é o que a gente conhece, que é mais famoso, né? Então ele vai ter o mesmo som no sistema SDDS, o mesmo som em Dolby, o mesmo som em analógico, né? Que são o canal esquerda e direita, estéreo, e o DTS, que também é multicanal.
né, os SDDS, o Dolby e o Voltei, pessoal. Tinha caído. Alguém perguntou alguma coisa nesse meio tempo aí que eu não estava aqui? Né? Então a película, gente, como eu estava falando, né, ela carrega esses 4 formatos de áudio que vão ser compatíveis com 4 formatos de exibição, né, dependendo do projetor que a sala tiver. Tá certo? Pergunta em relação a isso? Né, então, SDDS, Dolby, analógico e DTS. Aqui, próximo. Né? Então vamos lá. Sound on Film se tornou padrão, se tornou a tecnologia padrão e Sound on Film se tornou a tecnologia padrão e Sound on Disc acabou desaparecendo. Alguns motivos para isso foram os seguintes: sincronização. No Sound on Disc não era totalmente confiável, mesmo com o uso de dispositivos que acionavam o play simultaneamente nos dois equipamentos. E como vocês viram lá, né, a gravação do Vitafone era feita no, no acetato e o filme era na película, a imagem era na película. E acabava, na verdade, tendo que dar o play simultaneamente nos dois equipamentos. E eles podiam perder o sincronismo ao longo do, da exibição. E como é que você corrigia isso? Basicamente, como você faz quando você está discotecando com um vinil, né? Você empurra ele um pouquinho para frente, segura ele um pouquinho para ver se sinca novamente. Né? Então era bem complexo fazer isso. Imagina no meio da exibição do filme você tem que ficar corrigindo esse tipo de situação. Né? A edição era bem complexa também. Né? Depois de gravados, os acetatos não era fácil de você editar. Você tocava dois, tocava um, tocava outro e gravava num vídeo. Né? Você mandar os discos adicionava custo de envio de transporte. Você já tinha que mandar a película, ia mandar o disco. O disco era super frágil. Se batesse, ele podia quebrar, podia arranhar. Então ele era um equipamento bem sensível. Né? Eles tinham um problema de desgaste, eles só duravam 20 reproduções em média. Né? Então, depois de 20 reproduções, 20 exibições, eu tinha que trocar o disco. Né? Apesar disso, no início, as projeções de Sound on Disc foram dominantes. Né? Os motivos para isso foram que o custo de produção e exibição era mais baixo do que no Sound on Film, o custo de gravação do disco e dos equipamentos de reprodução, os toca-discos, sincronizadores e projetor era mais baixo do que um projetor com tecnologia capaz de ler películas com áudio e vídeo. Né? A qualidade sonora também era um diferencial, os discos possuíam maior capacidade de variação dinâmica, principalmente nas primeiras reproduções. Né? Vocês sabem o que é dinâmica já, né? Dinâmica do som, né? Variação dinâmica. Tá. Mas a tecnologia Sound on Film tinha uma captação de faixa de frequência mais ampla, porém pesava o fato de ter um som mais sujo e distorcido. Né? Com a evolução tecnológica do Sound on Film, do filme na película, essas desvantagens acabaram desaparecendo e ele passou a ser predominante nas salas de exibição. Alguma pergunta sobre isso? Tranquilo?
Então, eu queria mostrar para vocês algumas imagens, fotografias de um set de filmagem com os microfones posicionados para fazer a captação, nesses esquemas de antigamente. Tá? Vou abrir aqui as fotos, compartilhar minha tela e abrir as fotos para vocês poderem ver. Eu vou comentando aqui a respeito delas. Tá me escutando ainda? Sim? Beleza. Aqui, ó. Is this theater to have talkies? Né? Então aqui é uma propaganda, da RCA, que fazia uso do fotofone, né, falando que lá, nesse teatro, tem um sistema fotofone, né, para você assistir os filmes sonoros, né? Fotofone, sound equipment, né, com a RCA. Então elas se juntavam, né, essas companhias, pra cada uma ter a sua tecnologia nos diferentes teatros. Aqui é outra coisa. Aqui é um set de filmagem, ó, para mostrar qual que era o setup que eles utilizavam. Vocês estão vendo essas cabines aqui, ó, né? Sim, eles que desenvolveram a tecnologia do cabo RCA. Tem essa. O tipo de plug, na verdade, né? De conexão. É eles que fizeram, a RCA que criou. Então, gente, ó, deixa eu colocar aqui a mãozinha para vocês verem. Vocês estão vendo o mouse mexer, né? Ó. Então, essas cabines aqui, ó, é onde ficavam as câmeras. As câmeras faziam um baita barulhão também, fazendo. Você já viu, né? Barulho de som de câmera de cinema, de película, que fica rodando, né? Já devem ter ouvido esse tipo de coisa. E esse negócio de película, de rodando, é um problema até hoje em dia. Vaza nas gravações. Se você está com o microfone muito próximo, usando o filme, né, está sendo gravado em película, e você tem uma câmera que tem esse barulho de motor muito, muito forte. Se você está com o microfone muito da câmera, muito próximo a ele, você pode, o microfone pode escutar, não dá problema. Tem uma marca de câmera de cinema que chama Red, né? Elas fazem várias câmeras. E teve um grupo um tempo atrás que já fazem uns bons 5, 6 anos, eu acho, que eles queriam gravar com Red, película, tal, fazer o TCC deles, isso para pessoal de rádio e TV. E eles nunca tinham usado essa câmera, eles locaram essa câmera e gravaram o som direto na câmera. É uma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Gravar direto na câmera, gravar em suporte separado, esse tipo de coisa. E ela gera um ruído grande. Eles não monitoraram direito e gravou com os. Parece um barulhinho de película rodando no motorzinho. Tiveram que refazer o som todo do filme. Deu um baita trabalho, gastaram um baita dinheiro para poder refazer. Então, ó, as câmeras ficam dentro dessas cabines aí para minimizar o ruído que elas têm. Nessa imagem, vocês estão conseguindo acompanhar a mãozinha? O que é o cursor do mouse? Beleza. Tá vendo que eu estou passando o cursor aqui em volta
quase, né, em volta de onde o cara está segurando um equipamento. Esse equipamento aqui é um microfone. Esse microfone ficava pendurado dentro do set de filmagem e ele conseguia baixar e subir o microfone conforme a necessidade. Mais ou menos como é aquelas aranhas que a gente vê hoje em dia em transmissão de futebol, que ela fica correndo num cabo, né, por dentro do campo. Era mais ou menos assim que o cara que fazia operação de microfone trabalhava. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Tá? Então ele está aqui demonstrando o equipamento que ele operava. Né? Então tem as câmeras, o diretor, né? Provavelmente esse cara que está sentado aqui, produtores, né? Ó, o pessoal que trabalha com luz e assim por diante. Outra foto. Aqui, ó, aqui dá para ver melhor. Ó, o microfone aqui, ó, penduradão no teto, ó, os cabos de aço que seguram ele e posicionam ele, ó, para acompanhar, né, o personagem, né, o ator que está falando, né? Então ele consegue se aproximar se ele está num plano mais fechado, ele consegue se afastar se ele está num plano mais aberto, num plano geral, ele consegue movimentar ele através desse cabeamento para jogar ele mais para a esquerda ou mais para a direita e assim por diante. Tá? O que a gente vê hoje em dia, né, no som direto é mais ou menos uma evolução disso. Tá? Uma evolução disso. Deixa eu ver mais uma foto aqui. Aqui também, ó, um outro set de filmagem simulando uma floresta. Que engraçado. Né? O fundo é uma imagem de uma floresta, uma pintura provavelmente, né? Uma foto desse tamanho na época acho que não seria possível de fazer, não tem impressora para isso, né? Então é uma pintura. Né? Eles colocam lá os troncos, né? Oi, voltei. Caiu de novo. Deixa eu voltar a compartilhar aqui a tela. Então, ó, como eu estava falando, estão vendo aí já, né, a foto. Então aqui, ó, mais dois microfones aqui, ó, posicionados, tá vendo? Cada um com seus cabos aí que conseguem movimentar eles por cima do set de filmagem, né? O cenário montado para parecer que eles estão numa floresta. E aqui é mais por curiosidade, uma coisa que eu encontrei estava fazendo pesquisa sobre isso. Olha o tamanho desse alto-falante, gente. Essa corneta, né? Graças a essa corneta que foi adaptada para extraordinariamente reprodutores potentes, música pode ser escutada em uma área de 99 milhas quadradas. Isso em 1922. Imagina esse pessoal aqui que está dentro dessa. Se ligam nessa hora. O que acontece com eles, né? Saem voando, né? Que nem a menina que voou com a pipa ontem. Não sei se vocês viram isso. Imagina, gente. Isso deve ser terrível, né? Isso aqui é uma curiosidade que eu encontrei, né? Estava pesquisando sobre isso. Aqui é uma imagem, né, do sistema de projeção do Vitafone, né? O local aqui onde coloca o acetato. Olha o tamanho do projetor, que monstro que é, né? Aqui é aquele que eu já tinha mostrado. Galera, vocês têm alguma pergunta?
Alguma dúvida, algum comentário? Legal. Então, assim, o conteúdo que a gente tem para passar sobre essa evolução da tecnologia no cinema sonoro é isso. Tá? Não necessariamente. É mais para vocês terem essas referências, entenderem, né, a evolução da tecnologia, de como foi entrando, mas eu não peço essas coisas em aula, mas em prova, tá? É mais para vocês entenderem, saber, né? A evolução faz parte do conteúdo. Eu disponibilizei, quer dizer, ainda não, mas vou disponibilizar esse PDF aí que eu uso para conduzir a aula, tá? Então essas informações também vocês vão ter acesso. Eu sempre monto uns PDFs para poder ajudar na aula. E daí eu disponibilizo para vocês poderem estudar, relembrar, tirar alguma dúvida, tá? Pesquisar alguma coisa. Semana passada vocês viram o link, né, dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo, alguns de vocês. Eu consegui escutar o da Pinol, escutei aquele set que tem lá no SoundCloud, esse mais recente, está muito legal. É muito bom o set. Parabéns, Pinol, muito legal. Gostei muito. É bem o tipo de som que eu gosto. Muito bom, muito bom. E o EP da Julieta também muito legal. Achei muito bacana, assim, essas letras que você fez, né? Muito devem ser totalmente biográficas, né? Ela não tá aí, mas depois vocês comentam com ela, assim, e depois eu comento com ela também. Quem mais me passou foi o Fernando, né? Mas eu ainda não tive a oportunidade de ouvir o do Fernando. Alguém mais me passou? Eu coloquei nos favoritos aqui, eu não tô lembrando aqui. Quem mais me passou? Deixa eu achar aqui. Fernando passou, eu vou escutar o do Fernando hoje. Aí depois eu faço um comentário legal aí semana que vem, tá bom? Gente, então, ó, se ninguém tem uma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou ficando por aqui. Valeu pela presença. Se lembrarem de alguma coisa e quiserem comentar, só falar depois. Desculpa aí pela qualidade da internet, hoje estava muito ruim, caiu muitas vezes, né? Mas vamos ver se eu consigo melhorar para a próxima. O meu download tá com uma velocidade boa, tô olhando aqui, mas o upload tá ruim pra caramba. Mas vamos ver se semana que vem tá mais estável, tá certo? Obrigadão aí, tomara que vocês tenham gostado. E qualquer problema, entre em contato, tá certo, gente? Valeu, galera. Tudo de bom aí. Eu vou. Depois cliquem lá para vocês ganharem a presença. Eu vou colocar as gravações lá no link de gravações. Um abração, tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. O meu download tá com uma velocidade boa, tô olhando aqui, mas o upload tá ruim pra caramba. Mas vamos ver se